Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois ritmos latinos, o mambo e o cha-cha-cha. Dois ritmos talvez que não sejam tão conhecidos por vocês, né? Nós temos diversos ritmos latinos, salsa, merengue, rumba, e entre esses ritmos nós temos o mambo e o cha-cha-cha, dois ritmos que nós vamos conversar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre as suas origens. Então, com isso, nós temos dois objetivos bem definidos. Identificar as relações entre dança, ritmo e expressividade e como essas relações funcionam nas formas representativas do mambo e do cha-cha-cha. Então, quando eu penso em dança, eu não tenho como pensar em dança sem ritmo, sem expressividade. Cada ritmo vai precisar de uma expressão corporal, de uma expressão facial distinta. E esses dois ritmos, eles vão representar diversos elementos da cultura na qual eles estão inseridos, aonde eles surgiram. E nós vamos tentar fazer todas essas relações na aula de hoje. O que nós já sabemos, então? Danças latinas, daí nós temos o mambo e o cha-cha-cha. Será que essas duas danças têm as mesmas origens? É o mesmo ritmo? Os instrumentos e as coreografias são sempre os mesmos? Não, né, pessoal? Nós temos, quando nós falamos em danças latinas, é porque são danças, ritmos que surgiram aqui na nossa América Latina. Porém, cada uma dessas danças tem características diferentes, tem uma origem diferente, tem países diferentes. Então, quando nós pensamos em América Latina, né, temos Cuba, Colômbia, República Dominicana, nós temos diversos países. E dependendo de onde essa dança foi criada, de onde essa dança surgiu, esse ritmo, ele vai ter uma coreografia específica, ele vai ter instrumentos que vão ser muitas vezes diferentes, por mais que muitos deles, por sofrerem a influência ali dos africanos, da população africana, então vários contam com os instrumentos de percussão, a batida do tambor, mas eles têm, sim, coreografias, instrumentos e ritmos diferentes, e também suas origens não são as mesmas. O mambo, então onde que nasce o mambo? O mambo nasceu em Cuba e é uma fusão de várias sonoridades musicais. Então ele vem dessa influência afro-cubana que vem dos cerimoniais religiosos do Congo. Então, se vocês observarem até aqui pelos passos, eles têm um pouco desse passo arrastado, influenciado pela batida de tambor, justamente por sofrer essa influência afro, essa influência que vem das cerimônias religiosas lá do Congo. Como eu falei para vocês, então, muitos desses, por terem essa influência, vão ter o ritmo cadenciado pela batida do tambor e surge então dessa mistura de vários ritmos, dessa mistura, essa sonoridade musical, justamente por ter a influência afro e também a influência dos ritmos já presentes em Cuba. É uma dança sensual e muito popular. E o que significa a palavra, então? A palavra mambo significa conversa com os deuses. E é também o nome de um tambor, utilizado para fins sagrados e rituais. Então, gente, para pensar. Conversas com os deuses, a batida do tambor, né? Esse tambor muito utilizado em rituais religiosos. E daí nós já conseguimos entender todos os fatores culturais, a influência e da onde vem essa dança desse povo. Uma mistura muito interessante, então, da cultura cubana, da cultura da população cubana, também com a influência forte da população africana, sendo que o nome mambo também é o nome de um tambor, esse tambor que vem especificamente da influência africana. É uma dança que pode ser dançada separadamente ou em casais,
Porém, quando for dançado em casais, o casal deve manter certa distância para que os quadris possam acompanhar o ritmo das maracas. Então, que também é um outro instrumento muito presente, eu preciso dessa movimentação dos quadris enquanto eu estou dançando. Então, por mais que ela possa ser dançada em casais, sempre o casal mantendo uma certa distância. Ela também pode ser realizada de forma individual, respeitando o ritmo da batida dos tambores. O mambo moderno surge em 1939 com Orestes Lopes e Cachau Lopes, e eles produziram a danzón, que é um gênero derivado da dança crioula, que tem como fonte a contradança espanhola e a contradança francesa. Então é uma outra forma de pensar o mambo, e daí, como eu falei para vocês, fazendo essa associação de culturas. Então eu pego o mambo original, aquele mambo que foi criado, que sofreu forte influência da cultura africana, associo esse mambo original com as danças francesas e espanhola, e tem uma outra forma de dançar e de pensar o mambo, que é considerado o mambo moderno, criado em 1939. Por que isso? Por causa da miscigenação de culturas. Então, a influência de diversas culturas, e que também influencia muito na dança, no ritmo e na música. Vocês sabiam? A música Mambo No. 5, originalmente composta por Pérez Prado em 1949, foi regravada por Lou Bega em 1999 e acabou sendo um hit nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Europa, batendo recorde de 20 semanas no topo da parada musical na França. Então nós até temos uma foto aqui, né, de quando teve essa regravação do Mambo No. 5 em 1999. Nós temos uma amostra de como pode ser dançado esse mambo aqui de uma forma solo, né, sem ser ela dançada em casais pela moça. E é uma música que nós conhecemos talvez da gravação de 1999, ficou mundialmente conhecida, então influenciou ali em diversos países, diversas culturas, uma música que originalmente é de 49 e que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar do mambo por conta dessa música, do Mambo No. 5, que já é uma recriação, uma regravação. Ele mantém um pouco ali da tradição crioula do mambo original, mas ele também vem dessa mistura dos ritmos franceses e espanhóis e acabou ganhando o mundo. Então, uma música lá regional que, com a globalização e a regravação, um ritmo acabou sendo conhecido no mundo inteiro. Na década de 50 teve um boom do mambo, né? Ele foi introduzido por Pérez Prado nos Estados Unidos, mais popularizado na comunidade latina por Maquito Puente e Rodrigues. Todavia, seu sucesso foi efêmero, marcando a história da música cubana até o início dos anos 60. Então, nós temos mais duas imagens, né? Uma imagem de como ela pode ser dançada de uma forma mais individual. Aqui uma imagem que eu até tenho os casais, como eu mostrei para vocês, falei anteriormente, esses casais que mantêm uma certa distância para respeitar a movimentação dos quadris. Teve esse sucesso efêmero que durou mais ou menos uma década, dos anos 50 até os anos 60, e que lá no final da década de 90 nós conhecemos com a regravação do Mambo No. 5, e que hoje em dia é um ritmo que nós já não conhecemos tanto, não praticamos tanto mais. Vamos para a nossa primeira atividade. Que tal construirmos nossas próprias maracas? Assista o passo a passo no vídeo que segue e mãos na massa. Então, nós temos uma sugestão de vídeo aqui no YouTube, tá bom, gente? Para ver um passo a passo de como construir esse instrumento, e depois nós tentamos praticar um pouquinho, né? Até nós temos uma animação aqui para vocês entenderem o uso desse instrumento musical. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar.
Oi, pessoal, voltamos. Então, como eu falei para vocês, né, eu tenho a sugestão aqui do link do YouTube, onde vocês podem assistir o passo a passo para a construção das maracas, né? Que nada mais são do que chocalhos. Então, nós conseguimos até ver a imagem agora de como construir esses chocalhos. Nós podemos utilizar as próprias garrafas PET. Dentro, nós conseguimos colocar feijão, milho ou até mesmo pedrinhas. Então, nós temos vários materiais que nós conseguimos colocar ali dentro para a construção. E depois o segundo passo, que é tentar fazer alguns movimentos já com os instrumentos nas mãos. Foi fácil, foi difícil, foge um pouquinho do que nós estamos acostumados, mas com muita prática eu tenho certeza que todos vão conseguir. E daí nós temos o cha-cha-cha. O cha-cha-cha, que é um ritmo originalmente cubano, e ele vem da mistura de dois ritmos. Então ele combina o mambo com a rumba. Uma música muito conhecida do cha-cha-cha é La Enganadora. Ela foi a primeira música tocada nesse ritmo e foi tocada por Henrique Jorrin em 1951. Então nós temos uma foto aqui desse músico que tocou pela primeira vez esse ritmo, e nós também temos uma imagem de um casal dançando esse ritmo, né? Uma dança que também tem muito dessa mistura de ritmos, sempre ritmos latinos que acabam combinando não só um ritmo, mas às vezes dois, três, e também tendo influência de várias músicas. A origem do nome, então, da onde que eu tenho a origem desse nome cha-cha-cha? Ele é um som ritmado que o guiro, que nada mais é que o reco-reco, emite nesse ritmo. Porque então, ele é o som do arrastar dos pés no ritmo 4 e 1 da música. Então ela é uma música que ela vai fazer um ritmo 4 e 1, e quando ela faz esse 4 e 1 pelo reco-reco, nós temos o arrastar dos pés. E daí desse arrastar dos pés do cha-cha-cha que veio o nome da música. Nós conseguimos visualizar bem esse arrastar nessa imagenzinha desse gifzinho aqui, onde ele produz esse arrastar dos pés, que dentro da batida do reco-reco deu o nome desse ritmo. Como dançar, então? Como na maioria das danças latinas, os pés quase não levantam dos chãos. Então, como nós vimos já em diversas outras danças latinas, e nós conseguimos ver por esse videozinho aqui, os pés eles quase não levantam do chão quando eu trabalho com o cha-cha-cha. Ele vem de um ritmo quaternário, então 4 em 4, porém, temos duas formas que os professores costumam ensinar. Alguns professores trabalham 3 passos rápidos, que chama de chazé, e outros 2 mais lentos. Porém, outros professores trabalham invertendo. Eles fazem 2 passos rápidos e 3 passos mais lentos. Esses passos sempre dentro desse ritmo quaternário de 4 em 4, com o arrastar dos pés, dando o nome do cha-cha-cha, que é onde vem esse ritmo do arrastar. Em 1952, Monsieur Pierre leva o ritmo de Cuba para a Europa, desenvolvendo-se assim o cha-cha-cha das danças de salão. Já nos anos 60, vem o estilo internacional para as competições. Então é uma dança que na década de 60, a partir do momento que ganha a Europa, então o cha-cha-cha ali no começo da década de 50 começa a ganhar a Europa, e na década de 60, ele já foi então colocado como dança de salão dentro das competições das danças de salão através do estilo internacional. Vamos para a nossa segunda atividade. O cha-cha-cha, dança originalmente cubana, é considerado uma mistura do mambo com a rumba. Existem 2 possíveis explicações para o seu nome. Quais são essas explicações? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho nós voltamos para conferir essa resposta.
Oi, pessoal, voltamos. E aí, vocês conseguiram lembrar as explicações para a origem do nome tchá-tchá-tchá? Então, eu trouxe para vocês, né, alguma sugestão de resposta. Quais são as explicações? Então, uma das explicações seria por conta do ritmo que o guiro, né, o reco-reco, emite nesse ritmo. Já a segunda explicação, ela diz que é por conta do arrastar dos pés nesse ritmo do 4 e 1. Então, as duas explicações, elas estão associadas, né, com esse ritmo do guiro, mas a primeira diz que é só por conta do ritmo, já a segunda explicação fala que é por conta do arrastar dos pés, já que o tchá-tchá-tchá, como diversos outros ritmos latinos, eles têm essa característica de não levantar muito os pés do chão e fazer o arrastar dos pés conforme as pessoas vão dançando. Hoje em dia existem dois tipos mais difundidos mundialmente. O original, que é o tchá-tchá-tchá cubano ou latino, ele é mais lento e sensual, com movimentos mais livres, guardando a essência original. Mas nós também temos o tchá-tchá-tchá das danças de salão, que ele é sim mais estruturado e rápido, com passos enumerados e descritos em manuais de dança de salão, seguindo o estilo mais inglês, que é aquele estilo então das danças de salão que surge a partir ali da década de 50, década de 70 na Europa. O que nós estudamos na aula de hoje? O mambo nasceu em Cuba sob influências afro-cubanas. É dançado separadamente ou em casais, porém o casal deve manter certa distância para que os quadris possam acompanhar o ritmo das maracas. Já o tchá-tchá-tchá é um ritmo originalmente cubano que surgiu da mistura do mambo com a rumba. Como na maioria das danças latinas, os pés quase não levantam do chão, então no tchá-tchá-tchá os pés eles fazem aquela movimentação mais arrastada no chão. Eu deixo para vocês aqui sugestão de vídeo, se vocês tiverem interesse em assistir um pouquinho mais sobre o assunto, as referências do material que nós utilizamos na aula de hoje, e com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.